Meus amados ouvintes, meus amados espectadores do Momento da Mulher Cristã, é sempre uma alegria, um privilégio estar com vocês mais uma semana para refletirmos questões que são tão nossas, tão de mulheres e tão importantes para a nossa vivência, para a nossa saúde emocional e espiritual. Hoje nós vamos falar de um tema que, de uma maneira muito errônea, vem sido refutado por mulheres, inclusive cristãs. E essa rejeição ou aversão a essa palavra se dá justamente porque não entendemos de fato o que é a submissão bíblica. O que a Bíblia diz quando fala a respeito de submissão. Então, nós mulheres precisamos aprender sobre submissão, e os homens também precisam aprender sobre submissão. As mulheres se sujeitam aos seus maridos em amor. Os homens precisam aprender a lidar, tratar suas mulheres com amor. E aí nós vamos entender que a submissão, de acordo com a Bíblia, ela tem características que, de uma maneira geral, na nossa vivência atual, elas não têm sido consideradas. Então, a submissão tem sido confundida como subserviência, como alguém se sujeitar à autoridade de outro, e daí nós vemos agressões, maus tratos, cárcere privado, tantas questões tão difíceis de nós compreendermos, mas que precisam ser elucidadas pela Bíblia. Então hoje a gente vai falar de submissão na perspectiva bíblica. Antes de qualquer coisa eu quero orar, colocar diante de Deus esse nosso momento. Santo Deus, nós estamos aqui agora para mais um Momento da Mulher Cristã, solicitando sabedoria do alto para tudo que formos falar, porque cremos que de fato o Senhor ama homens e mulheres e deseja sempre o bem para homens e mulheres. Capacita-nos, ó Deus, para entender a submissão como é dita na Tua Palavra. Capacita-nos, ó Deus, para pôr em prática a submissão bíblica. Ó Deus, e que antes de rejeitarmos ou refutarmos o tema, possamos estudá-lo e compreendê-lo, para que de fato possamos estar vivendo, desfrutando de relacionamentos saudáveis com nossos cônjuges e cumprindo a Tua ordenança e a Tua palavra. Ó Deus, abençoa-nos neste momento, dê-nos o entendimento que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar com alguns versículos que vão mostrar qual é a ótica que nós vamos ter como base hoje nesse nosso Momento da Mulher Cristã. Efésios 5:22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Um outro texto diz como a sua própria carne. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então percebam que o padrão é muito diferente do que nós temos visto recorrentemente. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher,
e se tornarão os dois uma só carne. Então, esses 3 textos vão delinear tudo que nós vamos conversar nesse programa. Um fato interessante que ocorreu há algumas semanas atrás, muitos de vocês devem ter recebido nas redes sociais, é um acontecimento que foi real de uma noiva que afirma, na hora dos votos do casamento, que ela não seria submissa. É interessante que, revendo o vídeo, o celebrante começa a falar: prometo amá-lo, respeitá-lo, na alegria e na tristeza, todos aqueles votos do casamento. Quando o celebrante, e ela ia repetindo, quando o celebrante falou ser submissa, ela falou ser submissa, não, ser submissa, não. E essa expressão dela impactou demais. A reação das pessoas que estavam assistindo foi de aplaudi-la. Percebam que situação lamentável. O celebrante, muito sabiamente, parou os votos naquele momento e explicou para a noiva o que significava ser submissa ao marido. Depois que ele explicou, ela finalmente fez os votos da maneira correta e ela afirmou ser submissa. Nesse sentido que você está me explicando, eu vou ser submissa. Percebem que muitas coisas foram atribuídas a uma submissão e de tal forma que as mulheres têm dificuldades de ouvir a palavra e de agregar o sentido de submissão para as suas próprias vidas. Então, vamos conversar um pouco agora sobre esse sentido. O que tem sido deturpado na palavra submissão da mulher com relação ao homem, ao seu marido. Então, nós vamos tentar entender que distorções são essas que têm feito as mulheres não desejarem mais ser submissas. Fiquemos atentas, então, a este estudo e a estas orientações sobre submissão na perspectiva bíblica. O que a Bíblia fala sobre submissão? Por que a Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao seu marido? E aí eu já quero puxar o versículo citado: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir do momento que eles se unem, ambos tornam-se um. A mulher se sujeita ao marido em amor, entendendo que a partir daquele momento tudo lhes será comum. Tudo o que fizerem será para a estruturação da família que ora eles iniciam. Então não é uma sujeição autoritarista, não é uma sujeição cega, é uma sujeição para o bem da família em amor. O John Piper nos apresenta a visão bíblica sobre submissão. E especificamente nesse artigo que eu selecionei, o John Piper explica o que a submissão não é. E é mais relevante nesse momento nós abordarmos o que não é para que possamos desfazer equívocos que já estão enraizados na nossa mente e nosso coração. Então, o que a submissão não é? Submissão não é concordar com tudo e qualquer coisa que o marido ou o cônjuge queiram. Tanta distorção na compreensão da submissão
não é por acaso, ela deriva das nossas vivências, das experiências, daquilo que a gente vê. E aí, quando nós trazemos os nossos preconceitos, as nossas experiências negativas, tá, para a Bíblia, nós acabamos distorcendo o real significado da submissão. Inclusive, homens que chegam ao extremo de prender, deixar em cárcere privado, negar alimentação, agredir, matar, são homens que têm totalmente deturpado o significado de submissão. Porque eles veem a mulher como uma propriedade deles. Esses homens não aprenderam a perspectiva bíblica do casamento, da união de duas pessoas para formar uma família. E como eles não aprenderam isso, eles acham que a sua mulher não pode contrariá-los, tem que fazer somente aquilo que eles querem, como se a mulher não raciocinasse. Então, submissão não significa concordar com tudo que o marido pensa. Então, os homens, os maridos, os cônjuges, eles precisam entender que eles se casaram com um ser pensante, que é a mulher. Um ser que também tem opinião, que também raciocina, que tem visão, que pode ter uma visão diferente da dele para muitas questões da vida cotidiana, inclusive com relação ao casamento. De acordo com John Piper, submissão não significa que você precisa concordar com a opinião do seu marido, mesmo em questões tão fundamentais e sérias quanto a fé cristã. Com relação à educação de filhos, com relação a questões da vida prática, ser submissa não significa que você precisa concordar com a opinião dele. Sabe por que isso, queridos? Somos seres pecadores, que fomos expostos a criações, a vivências em famílias diferentes. Quantas vezes um dos cônjuges ou ambos vem de famílias adoecidas, disfuncionais, e o padrão que esse marido pode ter de família, de criação, de convivência, pode ser um padrão adoecido. Então, ser submissa não significa que você vai abaixar a cabeça para tudo que ele achar que está certo. Mais adiante nós vamos ver que a mulher também ela tem um papel de influenciar esse marido em todas essas questões. Deus criou você com uma mente. Você precisa pensar. Você é uma pessoa, não um corpo e não uma máquina. Você é um ser pensante, capaz de refletir sobre todas as coisas, inclusive sobre as questões relacionadas à fé, à Bíblia, à Palavra de Deus. Você é capaz de discernir se o que o Evangelho prega é verdadeiro e se você quer isso para você. Então, é importante que nós, mulheres, tenhamos a nossa visão, os nossos valores e que usemos da capacidade de pensar, refletir, estudar, raciocinar para o aperfeiçoamento da nossa própria família. No ponto 2, o John Piper diz:
Submissão não significa deixar o seu cérebro no altar. Qualquer homem que diga, nesta família a função de pensar é minha, é um homem doente e que tem uma visão distorcida da própria autoridade. Se tornarão os dois uma só carne. O homem, ele tem o privilégio de tomar a iniciativa, mas não significa que a mulher não tenha também o papel de influenciar, de fazê-lo enxergar de outra maneira, de compartilhar as experiências e vivências que ela teve anteriores ao casamento. E que esses dois, um venha complementar o outro, na medida que o outro tenha uma necessidade específica em uma área da vivência e do entendimento. Este tipo de homem que cita a Bíblia de uma forma autoritária, negando à mulher o direito de ter a sua própria opinião, segundo John Piper, é um homem que não entende a Bíblia. O que ele faz é pegar palavras isoladas como autoridade, liderança e submissão e usá-las no sentido que ele quer para subjugar a mulher. E ele usa num sentido totalmente diferente do sentido bíblico. A mulher, ela foi criada para ser ajudadora, auxiliadora. E às vezes, quando eu uso essa palavra ajudadora, eu sinto que muitas mulheres ficam incomodadas. Mas eu percebo, biblicamente, que a mulher, ela foi criada para complementar, para que os dois de fato se tornem um, para que isso tudo gere uma família saudável. Nós, mulheres, precisamos aprender sobre submissão e os homens, os nossos cônjuges e parceiros, também precisam aprender sobre submissão. A submissão nunca deixa o cérebro no altar. O que significa isso? Que porque eu sou cristã e sou mulher, eu vou me dedicar a Deus e eu não vou pensar em mais nada e vou abaixar a cabeça e negar o meu entendimento diante de Deus, da igreja e dos homens. Ao longo de todo o casamento, segundo John Piper, o marido, ele interage com um outro centro mental independente, que é a mulher. Esse outro ser que pensa e que é independente dele, tem pensamentos que valem a pena ser ouvidos. Então, vós, homens, não deveis ignorar a capacidade mental de raciocínio e a inteligência de suas mulheres. Entendam que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E por aí nós já passamos a entender que existe saber, existe sabedoria na mulher. É assim que funciona a união de uma só carne. Tornarem-se os dois uma só carne não significa que um pensa e determina e o outro não pensa e apenas obedece. Isto não é submissão bíblica. Segundo John Piper, liderar não significa que você não precisa ouvir. Liderar nem sempre significa ter a última palavra.
A boa liderança frequentemente diz: você estava certa, eu estava errado. Uma outra questão que é dificílima para os homens é reconhecer que a mulher estava certa. Reconhecer que a mulher tinha razão. Outra distorção dessa questão da submissão do lado masculino é acreditar que ele não erra e que ele não precisa reconhecer e pedir perdão. E isso afeta de uma maneira geral o casamento, os nossos relacionamentos. Então, a boa liderança reconhece os seus erros e atribui valor à contribuição da mulher, da sua esposa. Liderar, no sentido bíblico, é assumir a iniciativa. Se nós formos olhar em termos práticos, como a nossa sociedade está carente de homens que assumam a iniciativa. Faça uma pequena análise, uma análise rápida do seu relacionamento. Você que é mulher cristã e tem o seu marido, você que é mulher, minha amiga amada, que me ouve, que gosta de estar comigo no momento da mulher cristã. Quem, no seu relacionamento pessoal, quem diz com mais frequência, vamos fazer isso ou aquilo? Vamos sair para comer? É uma coisa simples. Vamos tentar organizar as nossas finanças? Vamos para a igreja no próximo domingo? Vamos fazer uma viagem? Quem diz isso com mais frequência no seu relacionamento? É você, mulher que me ouve? Se for você, minha querida mulher, há um problema. E o problema, nesse caso, é do homem. Porque este homem não está tomando a iniciativa. A mulher acaba tomando a iniciativa. Sempre que o homem não cumpre o seu papel, amados, a mulher, com toda a sua capacidade e inteligência, ela acaba assumindo esse papel de liderança. Só que quando ela assume esse papel de liderança, o homem, o seu parceiro, que também não entende o que é a submissão bíblica, ele reage de uma maneira agressiva, carnal e destituída da orientação bíblica. Talvez por isso tenhamos tantos conflitos e tantos problemas. Existe até uma piada, vamos dizer assim, né? Muito comum que os homens costumam dizer: lá em casa quem diz a última palavra sou eu. Sim, senhora, já vou, estou indo. Isso é totalmente distorcido da ideia de submissão bíblica, que é uma submissão em que o homem assume a liderança e a mulher complementa, porque os dois são uma só carne. Em muitos momentos, a mulher vai discordar do seu parceiro, visando o bem da família. Os dois, afinal de contas, estão numa mesma missão, que é construir a sua família. É estarem juntos visando o crescimento de ambos. E não é com autoritarismo que ambos crescem,
não é com opressão, agressão, não é com citações bíblicas descontextualizadas que nós vamos conseguir viver a submissão bíblica dentro do casamento. Liderar significa ter iniciativa, que é quando as mulheres mais se desenvolvem. Quando o homem assume o seu papel de tomar iniciativas para o bem da família, a mulher se sente feliz e confortável com a possibilidade de somar com ele nessas iniciativas e ideias que ele vem a ter. Liderar homens não significa impor. Tomar iniciativa é uma coisa, impor é outra, completamente diferente. Liderar também não significa não ouvir a opinião da sua esposa. Ao contrário. Ao contrário. Ouvindo a opinião da sua esposa, você vai ter mais ferramentas, mais subsídios para tomar as iniciativas adequadas à sua família. E aí, homens, especialmente para vocês, você, homem, não precisa estar certo, até porque temos que ter consciência do quanto somos falhos, do quanto somos expostos a experiências negativas com relação a relacionamento conjugal. Então, a gente precisa entender que somos falhos. Você precisa entender que você não precisa estar certo o tempo todo, que as coisas no seu relacionamento, no seu casamento, não precisam ser do seu jeito. E a última palavra não precisa ser a sua. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O ideal bíblico é que a última palavra venha em acordo, com harmonia, visando o bem de todos, visando o bem da família. Terceiro ponto elencado pelo John Piper: submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido. Você ser submissa não significa que você deve aceitar tudo o que ele quiser, todas as iniciativas que ele tomar, sem tentar questionar, sem tentar mudar, sem tentar influenciar o seu marido. Você conseguiria aceitar ou imaginar se alguém te dissesse: pare de tentar mudar o seu marido? Pare de tentar, ele não vai mudar. Então, se você chegar a esse ponto de não acreditar mais que a mudança é possível, que é possível viver uma só carne de fato, se você desistir de tentar influenciar o seu marido, ao final desse processo, fatalmente, ou você viverá uma mulher oprimida, subjugada, infeliz, ou você terá um casamento desfeito pela falta de entendimento entre o casal. Um outro ponto muito importante, mulheres,
submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Não é colocar a vontade do seu marido acima da vontade de Cristo. Você conhece a Bíblia? Você conhece os mandamentos bíblicos? Nós, mulheres, não podemos ser uma só carne para fazer o mal, para prejudicar outros, para tomar atitudes que envergonhem o Evangelho. Como eu disse, os homens, de uma maneira geral, eles têm uma visão, uma opinião, uma atitude distorcida do que é a submissão bíblica. Homens que estão me ouvindo, vamos estudar o que é a submissão bíblica, para que vocês não venham a subjugar suas mulheres, a expor suas mulheres a situações em que elas comecem a pecar, recusando-se a ser submissas. Precisamos de ajustes em homens e mulheres. A sociedade do nosso tempo perdeu de vista o que é essa submissão, porque muitos homens se valeram dessa palavra submissão que está na Bíblia para justificar abusos, falta de respeito e maus tratos às suas mulheres. Então, uma filha de uma mãe que foi abusada emocionalmente pelo autoritarismo do seu pai, a tendência é que ela rejeite de todo o seu coração a palavra submissão. Filhas de mulheres que foram agredidas, que foram maltratadas, que passaram privações, que viveram aprisionadas pelos maridos que não entendiam que essas mulheres não eram propriedades deles. Essas filhas certamente vão levantar bandeiras contra a submissão, porque elas vivenciaram algo que não é a submissão bíblica. Elas vivenciaram uma distorção ao bel prazer do homem. Bom, continuando já para concluirmos, o John Piper traz também no ponto de número 5, submissão não significa que toda a força espiritual da mulher tem que vir do marido. Não existe isso. Na prática, nós sabemos que as mulheres que se dedicam a buscar força espiritual, na maioria dos casos, elas fazem isso independente do marido. E a força espiritual destas vem da busca e da comunhão delas com Deus. O seu papel nesse relacionamento vai ser de ajudadora, sim. O seu papel vai ser de buscar essa força espiritual que o seu próprio marido não possua. Então, na prática, nas igrejas que eu conheço e convivo, e pessoas com as quais eu me relaciono, a grande maioria das mulheres, eu não tenho em termos percentuais, mas a grande maioria das mulheres não tem os seus maridos como suporte espiritual. E homens, maridos, a falta desse suporte espiritual que vocês abrem mão mediante as suas atribuições e correrias do dia a dia, a falta desse suporte, desse conhecimento, faz com que, em muitos momentos, vocês tratem as suas mulheres sem a dignidade que elas merecem como ajudadoras diante de Deus. Então, mulher, busque a força espiritual. Sujeite-se ao seu marido no Senhor.
em amor. O texto que falamos no início diz que mulheres, sede submissas ao vosso marido como ao Senhor. Então, seja submisso naquilo que agrada a Deus. Seja submissa quando ele está cumprindo as ordenanças de Deus. Se as atitudes do seu cônjuge são atitudes pecaminosas, ore por ele, peça a Deus misericórdia pela vida dele, mas não compactue do pecado com ele. Isso não é ser submissa, isso é ser omissa diante daquilo que Deus te ensina a cada dia e te propicia. E o último ponto, submissão não significa viver ou agir com medo. John Piper diz: eu creio que os homens são chamados para um tipo de liderança especial no casamento. Eu creio que as mulheres são chamadas para um tipo especial de submissão no casamento. E eu creio que é uma coisa linda a maneira como os dois papéis se complementam e servem um ao outro. Então, à luz de tudo que falamos sobre submissão, nós podemos definir a submissão no casamento da seguinte maneira: submissão é o chamado da esposa para honrar e afirmar a liderança do seu marido, ajudando-o no exercício dessa liderança, através dos dons que ela tem. Então, o homem tem um chamado especial para ter um tipo especial de liderança no casamento, mas uma liderança que seja bíblica e que honre os mandamentos de Deus. E a mulher foi chamada para um tipo especial de submissão no casamento, porque ela foi chamada para complementar naquilo que o homem tem já de sua natureza limitações. Deus supriu a mulher de capacidades, de habilidades, e ambos vão complementar e servir um ao outro. Amar a sua mulher como a sua própria carne, como a si próprio, significa que você não vai ferir, magoar, oprimir, prender. Mas nós, volto a dizer, nós, mulheres cristãs, vós, homens cristãos, precisamos entender qual é a perspectiva bíblica da submissão. E não temos que fazer apologia à insubmissão. Não temos que levantar bandeiras feministas e dizer que não temos que nos submeter. Ao contrário, use o seu poder de influenciar, porque Deus deu essa capacidade às mulheres. Use o seu poder de influenciar para que o seu marido, seu cônjuge, comece a entender de fato o que é a submissão bíblica. Vamos participar da mesma missão, participe da missão do seu marido, complemente a missão do seu marido. Deixe que ele tome a iniciativa. Converse com ele sobre essa questão da submissão bíblica, da tomada de iniciativa. Assista esse vídeo com ele e conversem a respeito. E aí eu trouxe para a gente concluir, né?
E para a gente concluir e refletir, os votos básicos de um casamento. Hoje em dia isso tem até mudado um pouco, porque alguns celebrantes têm pedido aos noivos que tragam os seus votos para falar. Mas eu gosto do voto tradicional. Eu te recebo como minha ou meu legítima esposa, legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Eu fiz esse voto no meu casamento, creio que muitos de vocês tenham feito também. E na prática já experimentei alegria, tristeza, saúde, doença, riqueza, pobreza, limitações. Mas a promessa de ser fiel, de amar e respeitar e zelar pelo casamento, isso nos sustentou até aqui. E é interessante, queridos, que todos entendam que esses votos são para ambos. A mulher promete, mas o homem também promete. A questão da submissão, ela está implícita, né? Ela não está nos votos tradicionais do casamento. Mas todos, sempre que ouvem falar em submissão, começam a ficar alterados, porque não entendem a submissão bíblica. Se eu tenho um cônjuge fiel, que me ama, me respeita, está comigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias, se torna muito fácil a submissão bíblica. Se torna muito fácil compartilhar da mesma missão que ele, de construir a nossa família. Então, de acordo com a Bíblia, o marido ele tem o papel de liderança na família. Esse papel foi instituído por Deus. Mas a mulher, ela tem um papel tão importante quanto, que é de complementar, assessorar, fazê-lo ver de outra forma, fazê-lo entender as reais necessidades da família. Então, na verdade, é um líder e um co-líder. A mulher, ela tem também uma liderança no seu relacionamento, junto com seu marido. Que o Senhor nos dê o entendimento dessas coisas e, caso seja necessário, vamos falar mais sobre esse tema. O vídeo da noiva que falou submissão não e que foi aplaudida e que viralizou porque ela falou submissão não, só prova o quanto a nossa sociedade está equivocada com relação à palavra submissão. Nós, igreja, precisamos falar mais sobre submissão. Nós, igreja, precisamos viver mais a submissão na perspectiva bíblica. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento que precisamos, nos faça discernir essa submissão bíblica, que não é sujeição, que não é escravidão, que não é privação de direitos. Na Bíblia, a submissão da mulher vem carregada de honra.
A mulher é honrada na Bíblia durante todo o tempo, porque ela tem um papel fundamental na formação das famílias e da sociedade. Não apenas o papel de gerar os filhos no próprio ventre. Ela tem um papel dia a dia de caminhar junto com esse homem, estar lado a lado com ele, auxiliando-o na sua função de liderança. Que o Senhor nos abençoe, nos faça a cada dia entender e praticar a sua palavra. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.